eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção das atividades que eu deixei na última videoaula, da página 226 até a página 229 do livro didático e das páginas 56 a partir da questão 6, 57 e 58 do caderno de atividades. Então, vamos iniciar na página 226 do livro didático. Com a orientação do professor, leia em voz alta as 2 colunas de palavras para observar a diferença de pronúncia dos ditongos. Não precisa ser com a orientação do professor, sempre que tiver isso vocês podem fazer, porque eu já dei a aula, ok? Então, faça um quadro com este no caderno e anote nele a diferença fundamental entre essas pronúncias. Então, eu tenho palavras com ditongo: aldeia, rei, seu, boi, seis, europeu, foi, afoito. E na outra coluna, ideia, réis, véu, clarabóia, anéis, fogaréu, lençóis, heróico. Então, o que ele pede para fazer? Para fazer este quadro no caderno e anotar a diferença, não é isso? Então, aqui eu tenho ditongos formados por vogal fechado, ó, aldeia, rei, seu, boi. E aqui, formados por ditongo aberto. O que é isso? Quando eu tenho a vogal aberta, que ó, não é mais nasalizada, que é igual aqui, como se fosse pelo nariz. Aqui, ó, ideia, aberto, tá vendo? Ó, réis, véu, clarabóia, ok? Então, um é de ditongo fechado e o outro de ditongo aberto. Era isso que era para vocês perceberem a diferença. Ó, seis, fechado, anéis, aberto. De acordo com o que você observou, ao pronunciar essas palavras, que ditongos devem ser acentuados, então vamos observar. Acentua-se os ditongos abertos, ei, oi e eu, seguidos ou não de S, nos monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas, porque nas paroxítonas não se acentua mais, como ideia. Eu tenho uma paroxítona, só que ela não é acentuada, ok? Aqui, ó, véu, monossílabo, apenas uma sílaba, acentuada, tá bom? E quando for oxítona, também eu acentuo, igual anéis, ó, oxítona, primeira sílaba forte, contando da direita para a esquerda, acentua-se, ok? Só quando é paroxítona, igual no caso de ideia, é que não se acentua, tá bom? Nas monossílabas e nas oxítonas, sim, tá? Igual fogaréu, que ó, réu, oxítona, tá bom? Leia as palavras abaixo e copie em seu caderno só as que devem ser acentuadas. Então, vamos lá. Fiéis é acentuado? Sim, é acentuado. Porque fiéis vai ser o quê? Oxítona. Heróis é acentuado? Oxítona. Plebeu não é acentuado. Quieto não é acentuado. Boiada não é acentuado. Pastéis, sim, pastéis, oxítona vai ser acentuado. Chapéus, sim, oxítona, acentuado. Boia não é acentuada, porque a sílaba forte é paroxítona, não é acentuada. Dói é acentuado, monossílaba tônica. Herói, acentuado, oxítona. Plebeia, tá vendo? Se separa. Paroxítona não é acentuada. Biscoitos, coi, paroxítona não vai ser acentuada, ok? Desafio: deduzindo a regra. Leia em voz alta o conjunto de palavras reproduzidas a seguir, observe a posição da sílaba tônica e as terminações e elabore uma regra de acentuação para as palavras paroxítonas. Então, vamos ver. Vício, amêndoa, régua, cerimônia, já ia falar cerimônia, cerimônia, água, mágoa, espontâneo, história, répteis, espécie, área, tênue, pônei, jockey, planície, início. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos um ditongo em todos os finais dessas palavras, não é isso? E antes dela eu tenho uma paroxítona o quê? Acentuada. Então, o que eu posso dizer? Que acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Então, turma, é uma regra. E nós já vimos isso.
Toda paroxítona terminada em ditongo são acentuadas. Ditongos, duas vogais no final da palavra, no caso aqui, que não se separam, ok? Ditongos são duas vogais que não se separam, aqui, no caso, no final das palavras. Então, eu tenho aí paroxítonas. Paroxítonas terminadas em ditongos não se separam no final, os ditongos, e são acentuados. Então, paroxítonas terminadas em ditongos são acentuadas. Ok? Não se esqueçam disso, é uma regra das paroxítonas. Observe os conjuntos de palavras a seguir, justifique o acento gráfico em cada grupo. Então, ó, público, esplêndido e lâmpada. O que eu tenho? Proparoxítonas, primeira, segunda, terceira sílaba forte contando da direita para a esquerda. Sempre isso, tá? Então, eu tenho paroxítonas, todas proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas, ó. Público, esplêndido e lâmpada. Sempre na terceira sílaba contando da direita para a esquerda. Tábua, gênio, óleo. Paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas. Dólar, caráter e pôquer. Paroxítonas terminadas em R. Então, todas as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Sofás, parabéns e você. Oxítonas terminadas em A ou AS e em ENS ou em E são o que? Acentuadas. Essas regras aqui nós já vimos isso. Espero que vocês não tenham esquecido. Então aqui, saúva, país e miúdo. Eu tenho o que? Hiatos. Então meu I e meu U são acentuados. Né? Lembra dessa regra? Nós acabamos de aprender. Seguido ou não de S. Né? Aqui, ó, país, miúdo e saúva. Só não vai ser acentuado quando tiver o quê? Uma outra consoante que não seja o S. Igual juiz. Aí não é acentuado, porque ele está junto com o Z. Tá? É acentuado quando está junto apenas com o S. Lembra disso? Troféu, caracóis e pastéis. Oxítonas terminadas em ditongos abertos. Quando eu tenho oxítonas terminadas em ditongos abertos, eu também vou acentuados, ok? O EI, o EL e o EI. EI, o EL e o OI, né? Leia as frases a seguir acentuando adequadamente os verbos, quando for o caso. Então, os alunos vêm à tarde para terminar a montagem da exposição. Então, aqui, ó, vem, lembram que nós estudamos isso? Antes dele eu tenho palavras no plural. Então, vem vai estar com acento, que esse acento circunflexo indica o quê? A pluralidade do verbo. Carlos não vem hoje, só na semana que vem. Não tem acento, não tenho palavras indicando aqui muitas pessoas, ok? Todos vêm quando uma injustiça é cometida. De ver, né? Todos veem. Só não vê aquele que tem interesse em que ela seja ocultada. Então, nesse caso aqui, ó, o V vai ser acentuado. Aqui não, tá? Dobradinha não tem acento. As pessoas têm o hábito de ignorar aquilo que não lhes traz benefícios. Isso tem a ver com egoísmo, que ó, tem, está se referindo às pessoas. Lembra a mesma regra do verbo vir. Então, recebe acento circunflexo. Esse acento significa que o verbo está no plural. Leia a tirinha reproduzida a seguir. Não aplicamos o acento gráfico das palavras que deveriam ser acentuadas. Reescreva-as em seu caderno, acentuando-as devidamente. Justifique o uso do acento. Então, aqui você teria que copiar e depois preencher os acentos que não tem e justificar. Então, vamos ver como que fica aqui, ó. Hipotética, proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Você, oxítona terminada em E. Né? Lembra, oxítonas terminadas em E são acentuadas. Violência, paroxítona terminada em ditongo. Justificável, paroxítona terminada em L. Então, todas as paroxítonas terminadas em L, quando forem paroxítonas, são acentuadas. Está, oxítona terminada em A, acentuada, A, E e O, seguidas ao não de S. Em e ens. Hipotética, proparoxítona novamente. E já, monossílabo tônico, apenas uma palavra, nos separa já. Monossílabo tônico que é forte, então é acentuado. Foram eliminados alguns acentos gráficos do texto a seguir. Imagine que você é revisor ou revisora de textos e o recebeu para corrigi-lo antes da publicação. Reescreva o texto no caderno acentuando essas palavras adequadamente. Então, quais palavras que recebem acento? Então, vamos lá. Será, paroxítona terminada em A. Possível, paroxítona terminada, aqui é oxítona terminada em A. Possível.
paroxítona terminada em L, importância, paroxítona terminada em ditongo, científico, proparoxítona, história, paroxítona terminada em ditongo, pouquíssimos, proparoxítona, clímax, paroxítona terminada em X, científica, proparoxítona, magnífica, proparoxítona e filósofos, proparoxítona, tá? Eu falei o que é cada uma, mas aqui ele pede só para reescrever, acentuando as palavras, não pede para justificar. Eu que justifiquei para vocês, só para vocês memorizarem, tá bom? Tem letra B, tá. Converse com os colegas sobre o texto lido e responda junto às questões a seguir. Você poderia responder separado. Qual é o tema do texto ou uso em excesso da tecnologia pelos jovens? A autora do texto defende sua solução para o problema? Responda. Apontado qual? Desculpa, não responda não. Para o problema apontado qual? Sim, ela defende que para reduzir os possíveis problemas da saúde vale a pena reduzir o uso da tecnologia e, se possível, fazer exercícios físicos também. E ainda defende a consulta a profissionais de saúde, como fisioterapeuta ou um oftalmologista. Que argumentos a autora emprega para fundamentar seu posicionamento? A autora baseia seu posicionamento em exemplos de danos à saúde que o uso excessivo da tecnologia pode causar, como problemas de postura, danos à visão, riscos de acidentes causados pela falta de atenção. Releia a fala do réptil no fim da segunda página da historinha em quadrinhos. Então vamos lá. Vou me esconder no fundo do lago e ficar por lá um bom tempo. As formas verbais vou me esconder e vou ficar indica que tempo verbal futuro, né? Vou, algo que eu ainda vou fazer. A seguir, aqui eu já estou, turma, esqueci de falar, no caderno de atividades, tá bom? Já passei para o caderno de atividades, vou começar no número 6, que tem um pouco sobre verbos, lembram disso? E depois nós vamos passar para a correção de sílaba tônica. Então, primeiro eu vou começar aqui, ó, é até bom fazer uma revisãozinha de verbos, não é isso? Então, aqui, ó, começa da número 6, no caderno de atividades. A seguir, complete os espaços utilizados, utilizando outra possibilidade de construir um tempo com os verbos esconder e ficar. Então, ó, eu me esconderei no fundo do lago e ficarei por lá um bom tempo. Então, se eu vou usar no futuro, aqui, ó, vou me esconder, eu me esconderei, que também está designando aí o futuro. No fundo do lago e ficarei, tá? E em vez de ficar, ficarei por um bom tempo. Releia o título dessa história, Magali em O Monstro do Piquenique. Pelo trecho da história que você leu até agora, o título faz sentido? O que pode significar? Então, primeira pergunta. Pelo trecho da história que você leu até agora, o título faz sentido, então, do texto anterior, que eu dei na aula passada, tá? Então, aqui, ó, o título parece não fazer muito sentido por enquanto, né? O que pode significar? No máximo, aqui, vamos ver. Então, ele não faz sentido que o monstro piquenique seja um desses animais pré-históricos, ok? Então, não faz sentido. E a outra pergunta, o que pode significar que o monstro piquenique seja um desses animais pré-históricos, ok? Nessa questão aqui, turma, relembrando, quando eu falo vou me esconder, lembra que eu comentei com vocês que geralmente para designar o futuro, eu posso usar, né, o meu verbo no infinitivo junto com o meu outro verbo que vai designar o futuro. Aqui eu tenho uma locução verbal, lembra de locução verbal? Aqui, ó, vou esconder, é algo que eu ainda vou fazer. Mas isso aqui é usado mais na linguagem informal. Lembra que eu falei com vocês que na linguagem formal, na escrita formal, é melhor usar propriamente o futuro, o verbo no futuro e não a locução verbal? Então, eu me esconderei, por isso que ficou. E aqui ficarei em vez de ficar. Aqui, ó, verbo no infinitivo, terminado em AR. Então, você já pode jogar direto para o futuro, principalmente na escrita, ok? Leia a continuação da história, agora com personagens mais conhecidos das histórias em quadrinhos. Então, espero que vocês tenham lido tudo direitinho aí para responder as questões. Nesse trecho da história, qual é a personagem quase tão esfomeada quanto a Magali?
De onde você a conhece? Então, qual que é a personagem? Um monstro, não é isso aqui, ó? Olha aqui, ele aqui, ó. Esse monstro aqui da pré-história. Não é isso? Ele é tão ou mais esfomeada do que a Magali, tá? Então, é um monstro da história, tá bom? De onde você a conhece? Bom, você provavelmente da história que você leu, porque antes disso você a conhecia? Não. Então, através da história em quadrinhos que você leu, ok? De que modo você entende agora o título da história de Maurício de Souza? Reveja sua resposta à questão anterior. Então, primeiro era um monstro, né? Isso pré-histórico não tinha nada a ver com o título, lembram? Agora o título faz sentido. Por quê? Pois nesse ponto da história você já compreendeu que é um monstro do piquenique, ok? É um monstro do piquenique, tá? E no primeiro era o quê? Um monstro pré-histórico que não fazia sentido. Agora faz sentido porque nós sabemos que é um monstro do piquenique, ok? Piquenique. Por isso que ele é tão guloso quanto a Magali, ou até mais, tá? Releia a fala da Magali no primeiro quadrinho da página. Demorou pra gente entrar na história, hein? Que pronome poderia ser usado no lugar de a gente? Então, a gente está falando de nós. Então, é o pronome nós, primeira pessoa do plural, nós, ok? Então, pode substituir a gente. Demorou para nós entrarmos na história. Eu já falei aqui, ó, como ficaria a forma verbal entrar se esse pronome fosse utilizado em vez de a gente? Reescreva a fala. Eu já falei aqui, ó, demorou para nós entrarmos na história, hein? Porque quando vai para o plural, o verbo também tem que ir para o plural, ok? Leia mais esse trecho da história. Então, vocês leram, né? Releia. Quem pegou o nosso lanche é um monstro. Qual é o significado de monstro nessa fala? A palavra monstro é usada no sentido figurado, referindo-se à pessoa má, tá? Então, ó, quem pegou o nosso lanche é um monstro, tá vendo? Não tô falando monstro do monstro em si, e sim no sentido figurado. Quer dizer o quê? É uma pessoa ruim, uma pessoa má. Em que tempo verbal estão os verbos pegou no passado e é presente, ok? Pegou, já aconteceu o passado e é presente. Imagine que essa fala fosse construída com as duas formas verbais no mesmo tempo. Como em quem pega nosso lanche é um monstro. Qual seria o efeito de sentido? Então seria diferente, porque a relação entre as ações seria alterada. Então a frase correta é essa, seria diferente, porque a relação entre as ações seria alterada. O fato de imaginar que o monstro não é de verdade ajuda a Mônica a enfrentar a situação e explica. Então, ó, o fato de imaginar que o monstro não é de verdade, né, não é um monstro de verdade, ajuda a Mônica a enfrentar a situação, teria que explicar. Então, o que vocês teriam que perceber? Que ela não tem medo do monstro, porque imagina que não é verdadeiro, ou seja, que o monstro é uma pessoa, então por isso que ela não teria medo, ok? Releia a última fala da Magali reproduzida para essa atividade. E se for um monstro de verdade? Por esta fala, percebemos que Magali levanta uma hipótese, uma possibilidade, um monstro ser de verdade. Qual é o modo verbal que emprega para construir essa hipótese? Lembra? O que dá hipótese é o modo subjuntivo, tá? Imperativo é qual? Que dá a ideia de ordem, pedido, súplica, né? E o indicativo de certeza, tempo real. E o subjuntivo de hipótese, possibilidade. Agora vamos para a acentuação. Escolha no quadro a seguir as frases referentes a cada regra e copie-as no lugar adequado. Então vamos lá as regras. Oxítonas terminadas em a, e, o, em ou ens. Somente as oxítonas terminadas em essas aqui e aquelas em ditongos abertos são acentuadas. Então quais das palavras que estão aqui que são oxítonas? Cipó, gambá e convém. Paroxítonas terminadas em R ou L, móvel, dólar, açúcar. Então significa que todas, quando forem paroxítonas terminadas em R ou L, são acentuadas. E paroxítonas terminadas em ditongo, início, répteis e história. Ok? Era para fazer somente isso. E proparoxítonas, todas proparoxítonas são acentuadas. Terceira sílaba contando da direita para a esquerda.
matemática, cômico e dinâmico. Aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Ok? Bom, turma, eu termino a aula por aqui, a correção. Espero que vocês tenham entendido e lembrem-se, juntos no caminho certo.